Queridos irmãos, segundo momento do nosso estudo sobre a Eucaristia a partir do Catecismo da Igreja Católica, dessa doutrina que nos dá segurança para poder aprendermos sobre a nossa fé. E olhando para a Eucaristia, a gente pode perceber que ela é o que nos sustenta, ela é a fonte, ela é o cume. E é a partir disso que nós vamos meditar nessa manhã, sobre a Eucaristia como fonte e ápice da nossa fé. E o número dos 1324 do Catecismo da Igreja Católica diz exatamente isso, O sacramento da Eucaristia, ou a Eucaristia, é fonte e ápice de toda a vida cristã. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiais ou eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam à Sagrada Eucaristia e a ela se nutrem e se ordenam. Pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Então, neste número 1324, nós temos o fundamento da nossa vida em Deus. Porque todos os ministérios e todos os outros sacramentos brotam daqui, da Eucaristia. Por isso o que nós precisamos, por primeiro, nós cristãos católicos, nos aproximar da Eucaristia. É ela o sustento. E é a partir dela que nós devemos nos orientar. Os ministérios que a igreja contém emanam daqui. O ministério da ordem e todos os outros, sacramento da ordem e todos os ministérios e serviços, todos os movimentos precisam beber dessa fonte. A igreja oferece este sacramento para que as pastorais, os movimentos, os serviços busquem primeiro aqui a sua segurança. Depois é que vão fazer outras coisas. Sem esse alimento aqui, nenhum serviço se sustenta, serviço da igreja. Sem esse alimento aqui, nenhuma pastoral consegue sobreviver. Ela sobrevive a partir disso aqui. O nosso Senhor é claro quando Ele diz isso. E por que Ele diz isso? Porque a Eucaristia é o próprio Cristo, nossa Páscoa. A Eucaristia é o próprio Cristo, nossa Páscoa. E Ele continua dizendo para nós: a comunhão de vida com Deus e a unidade do povo de Deus, pelas quais a igreja é ela mesma, a Eucaristia as significa e as realiza. Isso que eu estava dizendo. Todas as ações da igreja têm significado a partir da Eucaristia. E é ela que realiza. E por que é ela que realiza? Porque ela é o próprio Cristo. Sem ela não há possibilidade de igreja católica. Sem Eucaristia não há possibilidade da Igreja Católica existir. E olha só, finalmente, pela celebração eucarística, já nos unimos à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna, quando Deus será tudo em todos. E veja a importância disso. Na missa, nós antecipamos a realidade do céu. A missa é
é quase que esta visualização e esta vivência do céu. Por isso aqui ele diz, olha, a celebração eucarística por ela já nos unimos à liturgia do céu. Há uma unidade perfeita entre a celebração eucarística e a liturgia celeste. Por isso nós não devemos nos afastar jamais da Eucaristia. E termina essa parte dizendo, em sua palavra, a Eucaristia é o resumo e a suma da nossa fé. Tudo se resume na Eucaristia. A nossa fé consiste em penetrar com toda a nossa força na Eucaristia. Mergulhar na Eucaristia. Por isso a Eucaristia, por sua vez, confirma nossa maneira de pensar. O pensar cristão só tem razão de existir pela Eucaristia, segundo o Catecismo da Igreja. E não há possibilidade de ser de outro jeito. Por isso ela é a fonte e o ápice da nossa vida cristã, vivida aqui na terra. A nossa vida aqui na terra se fundamenta na nossa participação afetiva e efetiva na Eucaristia. A gente precisa se configurar ao nosso Senhor a partir da Eucaristia, porque a Eucaristia é Ele próprio. A Eucaristia e da Eucaristia, repito, emana todos os serviços e ministérios da Igreja. E toda a ação da Igreja, ela parte da Eucaristia e vai para a Eucaristia. Que Deus nos ajude, que a gente tenha essa condição de rezar e rezar muito, mas rezar com a Eucaristia. Fora da Eucaristia, parece que a oração falta um pedaço. Porque se a Eucaristia é o próprio Senhor, então nós não precisamos nos afastar da Eucaristia para estar com o Senhor. Nós precisamos estar na Eucaristia para estar no Senhor. Que Deus nos ajude, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de encerrar, se inscreve no nosso canal e deixa o seu like e compartilha com todo mundo. E vamos viver como homens e mulheres apaixonados pela Eucaristia. Deus abençoe.